Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui contar para vocês o meu testemunho de gravidez. Para quem não me conhece, eu sou a Carol. Eu vou começar bem do comecinho, tá? Hoje eu tenho 29 anos. Eu, há mais ou menos 2 anos atrás, em 2023, eu fui diagnosticada com endometriose. Eu sentia muita cólica, tipo, de passar muito mal, mas desde a minha adolescência. Eu passava muito mal, tinha dias que eu não conseguia nem levantar da cama, que eu não ia nem para a escola, e eu passava muito mal mesmo. E aí o tempo foi passando, aí eu fui tomando anticoncepcional, porque disse que melhorava e tudo mais, e eu tomei por um bom tempo. Eu decidi parar, por não queria mais pôr hormônio para dentro do meu corpo, né? E eu passei muito mal, ou não tomando. E aí fui no médico e tudo mais, e coloquei o DIU. Nossa, eu sofri muito com esse primeiro DIU, muito mesmo. E aí, foi passando e eu conversando com umas amigas, primas, e uma das minhas primas, que é minha melhor amiga, né? Ela falou: Olha, eu fosse você, eu marcaria um médico, né? Vai num outro médico para pegar uma segunda opinião. E ela me passou o médico dela, que ele é o médico, né, da família, assim, que minhas tias também consultam com ele e tudo mais. E marquei a consulta e fui com ele. Isso foi em dezembro de 2022. 2022, 2022. E aí, eu tô meio perdida nas datas. E aí, fui na consulta com ele e ele me pediu, né, vários exames pra gente investigar, né, e tudo mais. E ele me pediu a ressonância magnética, né, da parte do útero, ovário e tudo mais. Fui em janeiro fazer a ressonância, fiz tudo bonitinho, tudo mais, tal, tal, tal. Voltei na consulta para entregar para ele. Aí quando ele viu, ele falou: Olha, pelos teus exames aqui, você tem endometriose, né? Me explicou o que que era, tudo mais. E só que não era, tipo assim, 100% de certeza. E o que ele me falou? Aí ele me explicou, né, que a endometriose pode dificultar, sim, a tentativa, né, de engravidar e tudo mais, porque a minha endometriose é no ovário esquerdo, apenas no ovário esquerdo. Tem mulheres que têm nos dois ovários, tem mulher que tem no útero todo, então, tipo assim, casos e casos, né? O meu era só no ovário esquerdo e aparentemente ele era milímetros. Agora eu não lembro qual era o tamanho exato, mas ele era pequeno. E ele foi bem transparente assim comigo e ele me perguntou qual eram meus planos de querer engravidar, né? E eu falei para ele: Olha, doutor, eu sempre quis engravidar com 25 anos, mas acabou que, pô, eu e o Johnny a gente começou cedo, aí a gente comprou nossa casa, a gente tinha 20 anos quando a gente comprou nossa casa, que é essa aqui hoje. Então a gente foi acabando e eu sempre falei para ele: Olha, com 25 eu gostaria de ser mãe. Ele: Não, tudo bem, né? 25 já a gente se planejou bastante e tal, mas nunca é. A gente nunca se planeja para isso, para falar bem a verdade. Até quando é para ser, né? E foi passando, 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 e a gente foi deixando. E aí eu falei para ele: Olha, eu sei que eu já tô, né? Eu nunca quis engravidar depois dos 30, assim, né? Ter o primeiro filho, eu digo. Nada contra quem espera bastante tempo, mas eu tô falando por mim, né? E então eu falei para ele: por mim tá tudo certo, só preciso, né, amadurecer essa ideia com meu esposo e tudo mais. Aí ele falou: Olha, eu vou te falar uma coisa bem séria, assim. Ele falou pra mim: a gente não tem a certeza que é endometriose, mas o que tudo indica nos teus exames é. Pra gente ter a certeza, eu preciso fazer, tipo, uma cirurgia incisiva, acho que é que eles enfiam um caninho pra, né, ter certeza. Ou, né, dependendo da situação, abre pra ver. E ele falou: Olha, eu não quero fazer a cirurgia e abrir e não ser nada, gastamos dinheiro, né, para fazer isso. E
E aí ele falou, olha, eu indico para você hoje a gente retirar o teu DIU, você tentar engravidar pra gente ver se vai afetar ou não. Ah, tiramos o DIU, afetou, a gente não conseguiu engravidar, vamos para um tratamento, entendeu? Vamos investigar, vamos fazer cirurgia, vamos ver o que aconteceu. Tiramos o DIU, engravidou, show de bola, né? Tipo, né? A gente já pelo menos conseguiu engravidar, porque eu sempre falei para ele que eu tinha medo de não conseguir engravidar pelo tanto de tempo que eu tomava anticoncepcional, né? E foi essa dica que ele me deu. E mesmo assim, outras pessoas me falaram, vai numa segunda opinião para ver, né? Fui em outra opinião médica, apesar de eu ter amado esse médico da família. Nossa, assim, ó, para mim ele foi excepcional. Foi um cara incrível, assim, sabe? Um profissional, assim, gigantesco. E me tratou super, super bem, sabe? E fui em outra opção, né? Conheci outro médico, fui em outro médico. E nesse dia eu saí de lá arrasada, assim, ó. Ele me acabou comigo, sabe? Eu já tava, tipo, meio ressabiada, porque talvez eu não conseguiria engravidar, porque a gente, quando acontece isso, a gente começa a pesquisar muita coisa, né? Esse é o nosso erro, eu acho, né? O erro do ser humano. A gente descobre uma coisa e vai pra internet pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar e vi muitos relatos e tudo mais, e pensei, nossa, acabou, né, comigo. E aí fui nesse outro profissional e ele não foi muito bem, não me tratou muito bem, foi super grosso. Assim, ó, eu saí de lá acabada, arrasada. E eu fui trabalhar naquele dia. E aí eu conversando com a amiga do trabalho, que por incrível que pareça também é nesse outro médico, não nesse segundo que eu fiquei arrasada, ia nesse primeiro, que era médico da família e tudo mais. E ela também se consultava com ele. E aí ela falou: olha, eu não tenho nem o que te falar, né? Porque eu vou nesse outro médico, eu amo ele desde o meu primeiro filho, ele que fez, né, o meu parto e tudo mais. E tá, beleza. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu tava assim, arrasada. Minha vontade era só de chorar. Eu vim no carro chorando, sabe? E aí, final do dia, e eu entrei no carro e falei, agora chegou a hora de conversar com meu marido, né? E aí entrei no carro, chorei, e aí eu comecei a conversar com Deus. E aí, como tudo, sempre que eu vou fazer, eu sempre, tudo que eu faço, eu sempre converso com Deus. Então, aí comecei a conversar com Deus, a falar, né, Senhor, se for da tua vontade, se for isso que é a hora que é para ser, usa minha boca para eu poder falar de forma certa com o meu marido, de explicar de forma certa, se for da tua vontade, coloca no coração dele. E conversei, 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 e vim o caminho inteiro conversando com Deus. Cheguei em casa, aí ele me perguntou como é que tinha sido na consulta, eu nem consegui falar uma palavra. Eu desabei, chorei, 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 e ele me amparou, né? É, meu braço amigo, e a gente conversou, expliquei para ele tudo mais, e na hora ele olhou para mim e falou assim: olha, para mim o que, né, o que tu acha melhor é o teu corpo, né? Tu já falou que tu não quer tratamento com hormônio, então já temos uma opção. Não tem. Para mim, se você está preparado para gerar, eu estou preparado para ser pai. Então, aí ele falou isso, cara, pra mim, assim, foi a melhor felicidade da vida, assim. E aí, beleza, e aí sim foi. Aí já liguei no outro dia de manhã lá pro primeiro consultório, que era, né, do doutor. Só que esse doutor, ele não atende mais obstetrícia, então, né, ele me passou para uma colega, que hoje ela é minha ginecologista, não troco, eu amo ela. E a gente, aí liguei para lá, né? Falei que eu gostaria de retirar meu DIU e tudo mais, queria passar por uma consulta com a doutora para conhecê-la. Aí marcamos já para a semana seguinte. E foi bem por essas épocas, assim, março. Eu acho que foi dia 13 ou dia 15 de março, não lembro.
E aí a gente foi lá na consulta, passei com ela, um amor, o Johnny foi comigo. Ela fez muita pergunta, assim, foi uma querida, uma querida, uma querida. A gente. Aí ela, né, pra mim, na minha cabeça e na cabeça do Johnny, a gente ia lá passar por uma consulta, ela iria me examinar e tudo mais. E aí a gente ia marcar para retirar o DIU. E aí, na conversa e tudo mais, ela perguntou muita coisa, foi bem legal, muito legal, a gente se sentiu muito à vontade com ela. E ela já olhou para mim e falou assim: e aí, vamos lá tirar o DIU? Aí eu falei: como assim? Agora? Ela falou: agora. Aí a gente foi já na salinha do lado, fui lá, retiramos o DIU. E, cara, foi maravilhoso, assim. Aí retirei o DIU e tal, dela explicou todo o processo, que a gente iria, né, tentar e tudo mais, que meu corpo ia, né, passar por um processo de mudança, porque eu estava retirando hormônios e ele estava acostumado, enfim. Aí ela explicou como poderia ser. Aí uma coisa que me marcou bastante foi quando a gente estava saindo da consulta, a doutora Lorena deu tchau pra gente e falou assim pra mim, quando ela me abraçou, né? Ela falou: olha, eu espero você aqui o mais breve possível, te atendendo grávida. E aí, na hora, assim, na minha cabeça, eu falei: amém. Tipo, né? Confirmei com Deus isso que ela falou, sabe? Que eu queria, né? E aí ela olhou para mim e falou assim: olha, normalmente quando eu falo isso para minhas pacientes, elas voltam no mês seguinte grávidas. Ela falou isso para mim, gente. Vocês acreditam nisso? O poder de Deus sobre isso? E aí na hora assim, tipo, peguei a benção para mim, né? E aí, nossa, saí feliz e tal. E, gente, basicamente um mês depois, eu grávida. Vocês têm noção do poder da palavra, né? De Deus, assim, ó, é incrível, incrível. Eu sou grata, muito grata por isso. Muito mesmo. E, gente, foi muito rápido. Porque eu retirei em março. Já na mesma semana, minha menstruação desceu, ficou tudo normal. E em maio, no Dia das Mães, no dia 14 de maio, eu descobri que eu estava grávida. No Dia das Mães. Eu fiquei 10 dias com a menstruação atrasada, né? Na época, até a minha melhor amiga, que tem uma floricultura hoje, ela estava montando a floricultura dela e a gente ia todo final de semana lá ajudar. A gente estava com a obra da praia e a gente estava terminando os 2 lofts lá. E no domingo a gente normalmente estava em Blumenau, no domingo à tarde a gente ia para lá para dar uma mão para eles. E aí, em um belo dia, a gente chegou lá, ela olhou pra mim e falou assim: ah, tu tá com uma cara de grávida. Aí eu falei: ah, para, guria, tá boba? Eu falei pra ela, né? Aí ela: não, tá com. E eu tava 3 dias atrasada aquele dia. Ela: não, tá com cara de mãe. Aí eu falei: não, né? Para. Aí eu falei pra ela: sim, minha menstruação tá atrasada 3 dias, mas acho que não é. Tipo, acho que é normal. A doutora falou que é normal atrasar, até regular o ciclo e tudo mais. Ela: eu não sei, tá com cara de mãe. Aí tá, fiquei com aquilo na cabeça. 5 dias de atrasado, eu fiz um teste. Só que eu fiz à tarde, assim, né? E dizem que pra pegar tem que ser o primeiro da manhã, né? E aí fiz um teste, deu negativo. Beleza, deu negativo, tudo certo, né? Vida que segue. A Pética falou que poderia atrasar, né? Até regularizar o ciclo. E tá, beleza, passou uns dias. A gente teve a inauguração da floricultura, que foi uma semana antes do Dia das Mães ali, né? E aí passou tudo mais. No final de semana a gente foi lá pra praia, pra, né, continuar os lofts. E no domingo, depois do almoço, nós iria vir para Blumenau, porque aí era Dia das Mães, e a gente ia passar com as mães, ia tomar café e tudo mais. E aí eu falei pro Johnny no sábado. E aquela semana toda eu tava com uma cólica, assim. E eu pensei: ah, vai descer, né? Cólica. E aí no sábado à noite eu falei pro Johnny: vamos comprar um teste e eu vou fazer amanhã de manhã. Porque, eu tô estranha, tipo, não tá vindo, mas eu tô com cólica e tudo mais. E aí ele falou: tá, se você acha que, né, pode ser, vamos comprar. Aí a gente saiu para comprar, foi escondida, porque meu sogro e minha sogra estavam lá.
E aí a gente saiu, né, foi escondido e tal, comprei o teste, dormi. No, pra dormir foi uma tristeza, né, porque aí eu tava ansiosa. No domingo de manhã, acordei cedo, era umas 6h30. Fui no banheiro, fiz xixi e tal, fiz o teste. Aí olhei, né, o teste, já esperei o tempo, né, olhei negativo. Falei, beleza, negativo. Lavei a minha mão, peguei o teste de novo, quando eu olho, mais um risquinho. Ele era bem fraquinho, eu vou deixar uma foto aí pra vocês. Gente, eu tremia tanto, porque assim, ó, ao mesmo tempo que tu quer, quando acontece, tu fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? Mas é uma felicidade com uma mistura de medo, com uma mistura de, meu Deus, e agora o que a gente faz e tal? Aí, tudo bem, guardei aquilo, né? Guardei o teste, escondi, fui pro quarto. O Johnny tinha escutado que eu tinha acordado, então ele desceu. Aí, quando ele entrou no quarto, eu falei, fecha a porta, né? Ele fechou. Entreguei o teste na mão dele e falei, olha isso daí. Olha pra ver se tá certo. 2 risquinhos é negativo, né? Aí ele, não, é positivo. Eu falei, não é possível. E, tipo, meu, foi uma alegria, assim, total, total, sério. E a gente não contou já pra família, a gente esperou, porque desde o começo eu falei pra ele, vamos esperar, porque tem tantos casos de pessoas que abortam, né, logo, assim, descobriu, né, muito cedo, então acontece de não ir pra frente, não evoluir, né, então a gente sabe os riscos, né, que tem. E aí eu falei pra ele, não, vamos primeiro passar pela primeira consulta pra gente saber de quanto tempo a gente tá, se tá tudo bem, se tem batimento, né? E aí depois a gente conta. Aí ele, não, tudo bem, é o que tu achar melhor a gente vai fazer. E aí, beleza, e eu, meu Deus, com aquilo lá na minha cabeça, né? Meu, no dia das mães, né? Bem no domingo, dia das mães, eu descobrindo que ia ser mãe. Foi maravilhoso, assim. E aí não podia contar pra ninguém, né? E aí, não que não podia, né? Poderia, mas eu não contei. A gente ficou muito feliz, muito, muito, muito feliz. E aí, assim, passou o tempo, deu um mês depois, junho, aí eu já tinha ligado pra minha médica, falado e tal. Aí eu consegui consulta com ela em junho, porque ela é muito cheia. Ela é maravilhosa por isso, né? E aí consegui consulta com ela em junho e fui na consulta. Aí a gente descobriu que a gente estava de 6 semanas. Então aqui tem um coraçãozinho aqui já dá. Ai, como é alivia. Dá aquele alívio escutar isso. Saber que tá tudo certo. Que estava tudo bem. Aí expliquei para ela sobre o atraso ali, né? E o porquê que eu fiz o exame, o teste ali, né? E não tinha dado positivo, sim negativo. Ela falou que muito provavelmente eu tive ovulação tardia. Então isso tudo pode influenciar, né? E, enfim, eu acho que resumidamente foi assim o que eu lembro, né? Que aconteceu. E aí descobrimos que estávamos grávidos e aí a gente foi contar para a família, né? A gente marcou aqui em casa uma feijoada. Era bem época de frio, assim. Aí convidamos uns amigos próximos aqui, que é essa minha melhor amiga, né, da floricultura. Convidamos eles para vir aqui. Eles já sabiam. A gente já tinha marcado uma pizza aqui em casa e a gente contou. E aí a gente convidou eles, né, para estar aqui presente e também para ajudar a gente gravando esse momento, né? E aí convidamos meus pais, os pais do Johnny, minha cunhada e meu cunhado, nossa filhada, né? E aí a gente contou. Vou até deixar aí passando uns takezinhos do dia, assim. Eu acho que eu não cheguei a postar em nenhuma rede social. E é isso, gente. O que eu tinha para falar sobre minha gravidez é isso. E falar que você aí que está assistindo, que também tem esse desejo, conversa com Deus, Deus vai ajudar. Assim como ele me ajudou, ele vai ajudar. Nada é impossível para ele. Bom, gente, eu acho que resumidamente é isso. Quero, né, fazer mais um vídeo contando também o meu relato de parto para vocês. Eu nunca falei
em rede social isso, não tem em nenhum lugar, quero contar aqui. Mas eu acho que eu vou deixar para um próximo vídeo para não ficar tão longo esse. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aí no canal para me ajudar, compartilhar com todo mundo, deixa o like e me segue nas minhas redes sociais, que lá eu tô sempre, né? Então é isso, gente. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Prestem atenção na Heloísa. A Peppa Pig? Mostra o pai, mostra o pai. Mas tem barulho, né? Mostra a camisa, mostra a camisa. Deixa eu ver. Pra vocês. Sim, eu falei pra ti. Olha, velho, pô, eu tava pensando antes, eu vou falar uma coisa. Eu não falei pra ela assim, ó. Eu falei pra ela assim, ó. Eu falei pra ela não pra ela, deixa eu falar, mas tu para. Eu vou falar um segredo. Vem pilhando, né? Você já falou semana passada. Eu falei pra ele, eu namoro a Carol Cajana, eu conheço a minha filha. Eu falei isso hoje, na reunião, que ela vai Prestem atenção na Heloísa. A Peppa Pig? Mostra o pai, mostra o pai. Sabe aquele barulho, né? Mostra a camisa, mostra a camisa. Deixa eu ver. Você é grávida? Aqui, ó, Lê. Pra ouvir a prima mais velha. Sim, eu falei pra ti. Pô! Olha, velho, pô, eu tava pensando antes, eu vou falar uma coisa. Eu falei pra ele, ela olhou pra cara pra ti, não, mãe. Olha lá, lê a camisa dela. Lê a camisa da Luísa. Pô, eu não falei pra ela assim, ó. Eu falei pra ela assim, ó. Eu falei pra ela, não pra ela. Deixa eu falar, mãe, tu para. Eu vou mandar um segredo. Vem pilhando, opa, né? Ficando. Foi demais. Parabéns, Lolo. Parabéns, Essa daqui deve estar acontecendo. Cadê a prima dela? Tio, olha.